Olá! A importância dos primeiros anos de vida da criança e como isso vai impactar na formação de adultos melhores, quando os primeiros cuidados dispensados a elas podem moldar o curso da sociedade. Hoje nós vamos falar do plano da primeira infância campineira. Nossos convidados são a vereadora Débora Palermo, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude, e também o vereador Paulo Búfalo, que é presidente da Comissão de Cultura e ainda membro tanto da Comissão da Criança como também da Comissão de Educação e Esporte aqui da Câmara. Mas antes, nós vamos assistir a um trecho do documentário O Começo da Vida, que mostra a descoberta da neurociência em que os bebês são muito mais do que uma carga genética. E o estímulo das crianças desde o momento da gestação da mãe até os primeiros anos de vida, na chamada primeira infância, ajuda na formação e no desenvolvimento do seu potencial. O filme, apresentado pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, também pela Fundação Bernard Van Leer e o Instituto Alana, juntamente com a Unicef, traz uma reflexão sobre a defesa de direitos que tem a educação e a formação da população como questões nucleares e fundamentais, dando ao tema da infância e da criança uma atenção privilegiada em que o desenvolvimento de todos os seres humanos encontra-se na combinação da genética com a qualidade das relações que desenvolvemos e do ambiente em que estamos inseridos. Separamos para os nossos convidados e para você aí de casa o trecho que fala do papel da comunidade na vida das crianças. Uma das grandes solidões do mundo contemporâneo é a perda de comunidade. Perdemos esse sentido comunitário, a criança precisa disso. Ela precisa de crianças, ela precisa de pessoas, não só quando falta alguém da família, mas como um acréscimo, ela precisa dessa ampliação. Por isso é tão importante o brincar junto, inclusive brincar com essa comunidade, que seria, de algum modo, uma espécie de família mais aberta, mais universalizada, né? A caring community is the village that a child needs to grow up healthy and wise. Every one of us, parents, teachers, caregivers, shopkeepers, policymakers, lawmakers, we each play an important part in creating a loving village. This is what children need in which to grow. If it's so important, why do we act like it's just the mother's job to take care of that baby or just the family's job? Why are we not saying this should be the job of our entire society? Why is this not the job of our governments? Why is it not the job of industry to help protect this little baby? This baby's our future. Who's going to run the country? Who's going to pay the taxes? Who's going to come up with the new inventions and, the next vaccines or the next, rocket ships that take us to who? That baby. Essa história toda da comunidade começou pela nossa vontade de estar com as crianças. Por mais que eu queira estar com eles, eu não consigo estar com eles todo o tempo. E ao mesmo tempo que eu não quero colocar eles em algum lugar, né, eu quero que eles continuem na nossa vida ativa, né, convivendo com a gente. E aí hoje a gente tem esse grupo de 6 famílias, que são as famílias do coração e que a gente se ajuda nessa comunidade. Então, em que algum determinado tempo uma está com as crianças, o outro outra. A gente se ajuda a caminhar. E se eu subir na água? Acho que sim. As crianças poderem conviver com adultos que convivem. Porque elas observam como as relações se dão. E elas repetem igualzinho. No family is self-sufficient. I depend on my siblings, my mother, and the agencies and policies that affect my family. There's a huge gap between what our public policies look like and what families today need. And it's this gap that's hard to understand
because we have policies that respond to other issues, but somehow we still think the family is self-sufficient, rather than understanding that in society today, we have to have policies that support the entire family. We're in this together, and we have to support each other so that we can grow healthy children. E agora sim, que a gente assistiu o vídeo, eu dou as boas-vindas aos nossos convidados. Vereadora Débora, seja bem-vindo, uma boa tarde. Vereador Paulo Búfalo, seja bem-vindo também. E aí, eu tenho duas coisas para perguntar em relação a esse vídeo, né? A gente fala essa questão da discussão da família autossuficiente. No entanto, a gente ainda ouve nos dias de hoje, 2021, um ditado dizendo o seguinte: quem pariu Mateus que balance. Como que a gente consegue desconstruir isso e ver, até mostrou a importância de políticas públicas, a importância da comunidade no entorno das famílias, para ver que é preciso investir, e não é só obrigação da família genitora, na primeira infância. Vereadora Débora. Boa tarde, Mina. Boa tarde, vereador Paulo, e a todos que nos assistem. Eu acho que é uma questão cultural, né? Ainda, infelizmente, pesa mais sobre a família e principalmente sobre a mulher, a criação dos filhos e a educação deles, né? Das crianças. O que nós temos que promover é políticas públicas para que isso mude. Como que a gente faz isso, né? Com programas que atendam a gestante, como o plano da primeira infância, desde a concepção, essa criança, né? Cuidando desde da concepção, do pré-natal, da alimentação e nutrição dessa mãe, né? Esse cuidado da saúde para com essa mãe que gera essa criança, como esse acompanhamento dessa criança por toda uma rede, pelo sistema de garantia de direitos, né? A educação, a saúde, a assistência, abraçando essa família como um todo, né? E ajudando a cuidar e tratando do desenvolvimento dessa criança, promovendo um desenvolvimento com qualidade, né? Com responsabilidade e qualidade. Isso depende de todos, né? O Estatuto da Criança fala, e a Constituição fala que é dever de todos, né? O cuidado para com as crianças, né? Então, não cabe só a família, muito menos somente a mãe, né? Nós temos muitas mães que cuidam sozinha dos filhos, né? E isso não pode, a gente não pode considerar que isso seja uma situação aceitável. Então, eu acho que hoje nós vamos falar do plano da primeira infância, que promove políticas públicas para as crianças dos 0 aos 6 anos, e ele ajudará, né, colocando em prática, que todos se conscientizem dessa responsabilidade de conjuntamente cuidar dessas crianças. Mais ou menos isso, Mirna. Vereador Paulo Búfalo, e o senhor, qual é esse seu entendimento, até por conta de toda a discussão em outras comissões também? Eu falei aí desse ditado, né, quem pariu Mateus que balance, e a gente tem a demonstração, inclusive colocada no Marco Legal da Infância em 2016, dessa questão da importância do apoio da comunidade de políticas públicas para garantir os direitos das crianças, principalmente na primeira infância de 0 a 6 anos. Olá, Mina. Olá, vereadora Débora, todos e todes que nos assistem nesse momento. Não, para dizer disso, Mina, e confrontar esse ditado, eu remeteria um debate às comunidades indígenas que, lamentavelmente, estão sendo tão atacadas, né? Que já demonstraram toda a sua capacidade, tanto de proteção das nossas florestas, né? Como também da proteção coletiva das crianças.
E isso começa a desmontar essa lógica da responsabilização de determinados núcleos familiares pela geração dessa infância, pelo cuidado dessa infância. A segunda questão que eu colocaria é de que nós precisamos de um processo e de decisões políticas que confrontem também essas ideias, né, da entrega, da responsabilização, porque nós vivemos aqui numa sociedade que ela tem imensas desigualdades. Portanto, como nós podemos conceber uma criança que, nesse momento, ela nasce ou extremamente pobre, ou miserável, ou numa situação extremamente rica? Então, essa questão ela precisa ser trabalhada também entre as pessoas para que nós tenhamos um certo equilíbrio. Então, eu diria o seguinte: é preciso respeitar a decisão das mulheres de serem ou não mães. É uma decisão que precisa ser respeitada, e esse debate precisa estar colocado na sociedade. À medida que ela tomou a decisão, é preciso que haja toda a proteção dessa mulher para que garanta o início da infância, a amamentação. E aí, falando disso, já nos remete a um debate de concorrência, inclusive com conglomerados que estimulam o fim da amamentação logo cedo para poder vender os seus produtos. Há também uma outra questão que nós precisamos colocar, que hoje muitas famílias homoafetivas estão adotando, só que ainda não tem o conjunto dos seus direitos, né, garantidos no que diz respeito às instituições do próprio Estado brasileiro. Então, nós precisamos trazer tudo isso ao debate para que um programa que parta de uma cidade, como está sendo proposto aqui na cidade de Campinas, ele possa frutificar, ele possa estar cada vez mais empoderado e possa finalmente gerar aqui o efeito que ele pretende, que é essa proteção da primeira infância, né? O senhor tratou de três coisas que eu acho de suma importância nesse discurso. Primeiro, até o próprio vídeo mostra uma comunidade que se organiza para um cuidar dos filhos do outro enquanto o outro pai ou outra mãe trabalham. Enquanto a gente estava assistindo o vídeo, a gente também viu comunidades pobres em que os irmãos mais velhos cuidam dos mais novos, deixando de lado a própria infância. Eu queria que vocês falassem dessa questão do viés social quando a gente fala do direito à primeira infância, vereadora. Mina, o Paulo trouxe duas coisas que eu acho que é importante citar, que inclusive consta no plano, né, no plano da primeira infância, no estatuto, não em Campineiro, mas na lei, na letra da lei, que é quando uma mulher ela quer entregar o filho para adoção, ela deve ser encaminhada à vara da infância imediatamente, para que ela seja acompanhada por uma dupla psicossocial que vai ajudar ela nessa decisão, saber se é uma questão de uma depressão, alguma dificuldade financeira, ou se é realmente uma vontade que ela não deseja aquele filho e ela quer colocá-lo à adoção, e que isso não é crime, né? Então, não tem problema nenhum a mulher ela entregar um filho para adoção. Outra questão muito importante que o Paulo fala é a questão da amamentação, né? Que existe claramente uma política para que as mulheres não amamentem, porque tem que voltar para o mercado de trabalho. É essa questão que eu falo que é o capitalismo selvagem, né? Que é aquela coisa louca que passa por cima de tudo, e a mãe tem que deixar a criança com 4 meses numa creche. Ela já vai se sentindo culpada, já vai desmamando para a criança não sentir depois. Sofrer, e às vezes com 3, 4 dias de vida já impõe a mamadeira na boca da criança, sendo que a amamentação, esse sugar, além do vínculo afetivo, né? Porque a criança até os 6 meses, ela acha que ela e a mãe são uma pessoa só. Então, esse vínculo da mãe com o bebê ele é extremamente importante. Além do que, essa questão do sugar o leite, o mamar, ele desenvolve
né? Tanto parte muscular como neurológica. Inclusive, aspectos autistas dá para perceber logo nos primeiros dias de amamentação. Então, a amamentação, ela é muito mais, é importante a gente falar isso para as mulheres, ela é muito mais importante do que as mulheres, do que muitas mulheres imaginam, né? Então, isso é muito rico. E a questão social que você traz, nós conseguiremos, né, acabar com esse problema, por exemplo, quando tiver creche para todos, né? Nós tivemos agora, na última sexta-feira, um debate numa escuta social com o Ministério Público, Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, Comissão da Educação. O Paulo esteve também conosco lá, com o Dr. Rodrigo, né, o Gustavo Peta, falando sobre o déficit ainda de vagas em creche em Campinas. Aproximadamente 5.700 crianças. Crianças bebê, 0 a 3 anos. Uma fase primordial. Exatamente, nós estamos falando de bebês, né? E eu falei na reunião que quando a gente fala dos números, as pessoas olham números e se esquecem que cada número daquele ali é um bebezinho, é uma criança, porque até os 2 anos é tido como bebê. Sim. E essa faixa etária que tem esse déficit, ele é o G1, né, que é do 0 aos 3 anos. Então, em muitas crianças, enquanto eu atuava ali no conselho, quantas mães e quantas crianças que cuidavam dos irmãos para as mães trabalharem e, como você disse, perdiam a sua infância e a importância do brincar, né, que inclusive está no PIC, que também está no Estatuto, né, que é um direito da criança. Sim. Porque a brincadeira também, longe do que muita gente pensa, ela não é só uma coisa. O brincar, ele traz a socialização, ele estimula a criatividade, ele trabalha a coordenação, ele trabalha tantos outros aspectos, esse de viver em sociedade, de saber respeitar o outro, né, de dividir. Então, a brincadeira que hoje vem sendo muito ceifada da vida das crianças, por quê? Quais são os espaços que nós temos hoje públicos para nossas crianças, né? Eu lembro, eu sou bem mais velha que acho que quase todos vocês aqui, a gente brincava na rua com os vizinhos ajudavam as mães, a gente cresceu jogando beto, subindo em árvore, jogando queimada com os colegas. Hoje a gente não vê mais isso. Porque os espaços públicos, os pais têm medo de deixar os filhos nas ruas hoje. Então, nós temos que ter esse resgate, que inclusive consta no plano da infância campineira, esse resgate de espaços públicos, de praças com segurança, para que nossas crianças possam brincar conjuntamente ali com os pais e toda a sociedade. A senhora, inclusive, nesse ponto em que a senhora fala, parece que de volta o poder público acaba devolvendo à família e dizendo, não, eu não consigo suprir essa necessidade, por exemplo, dessas mais de 5.000 crianças, e, de novo, a família tem que se virar. É por aí? Não, é verdade, Mina. E essa questão por que essa questão social é tão relevante? Porque a família, mesmo que para que ela possa compartilhar essa ajuda, essa solidariedade, que por princípio está colocado para as pessoas serem solidárias, mas elas vão sendo sempre estimuladas assim a garantir as suas condições de sobrevivência, não é educado, não é trabalhado, e também não é dada estrutura para a solidariedade, mas é dada uma estrutura para o individualismo, enfim, e isso compromete. Então, para que haja esse cuidado coletivo, as pessoas também precisam estar em condições, por isso é tão relevante. O suporte e questões que permitam, e aí nós vamos falar de questões mais profundas, como, por exemplo, distribuição de renda. Sim. É fundamental que tenhamos um outro patamar de organização. A outra questão que eu tenho percebido que nós sofremos um certo revés e que acaba interferindo na primeira infância também é o debate do trabalho infantil. Eu pesquisei isso no meu mestrado, o programa de erradicação sendo implementado aqui na região metropolitana. E essa questão do trabalho na infância, ela é tratada de maneira assim, pouco aprofundada das consequências do trabalho. Então, diz, é melhor trabalhar do que estar na rua, é melhor trabalhar do que ficar abandonado em casa, é melhor trabalhar do que isso, do que aquilo.
Só que a questão do trabalho não é mais só aquela ideia de ele é emancipador, ele tem essa característica também. Só que, nas condições atuais, o trabalho é uma forma de superexploração. Por exemplo, no caso de uma criança maior olhar o irmãozinho que tem entre 0 e 3 anos que talvez não consiga essa creche, ele deixa muitas vezes de brincar, de ir na própria escola e acaba assumindo funções que não são suas, né? Isso. E aí a própria escola ela vai sendo organizada segundo os critérios dessa questão do trabalho. Então, por exemplo, eu achei um equívoco, já havia um debate longo no país de aumentar 1 ano no ensino fundamental. Só que não era 1 ano antes, não eram 6 anos, era 1 ano depois que se pretendia aumentar para 9 anos o ensino fundamental. Mas houve uma decisão no país de reduzir 1 ano da educação infantil e isso foi incorporado. A gente tem crianças de 5 anos já entrando no primeiro ano do ensino fundamental. Muita gente, considerou legal, mas o que impulsionou isso? Impulsionou essa questão do trabalho, da formação para o trabalho. Tem que deixar a criançada brincar. Nessas condições que você coloca, tem criança que vai para o ensino fundamental, quando chega lá, não consegue, os pés não chegam no chão, sentam em cadeiras que as escolas elas não estavam preparadas para isso, e ali já começa uma lida, assim, que ele já vai ter que começar a se desenvolver para ter sucesso, para ser aprovado, e aí já vem, não basta só a aprovação da escola, já vem outros exames, tem que apresentar índices, enfim, de sucesso, que só remete para a questão do trabalho. E aí a infância vai em béstia, como diria meus avós, né? do jogo de béstia, de fato. Então, essa que é uma questão que nós precisamos trazer também ao debate, né? Porque, como nós estávamos aqui proseando pouco antes, e você nos falou, esse tema daria um programa, talvez umas 3 ou 4 horas. Uma série. Muitos especialistas aqui dialogando com a gente. É verdade. Em contrapartida, né, na mesma linha de raciocínio, eu falo sempre assim, nós fizemos eles carregar 1 ano a mais de mochila, e, em contrapartida, quando eles chegam no final do ensino médio, o Paulo é professor, eu sou professora, e a gente sabe disso. Quando chegam no terceiro, não sabe o que quer. Não tem maturidade ainda para decidir uma universidade, né? Precisaria um pouco mais de maturidade, né? Na minha época, a gente chegava 1 ano mais tarde. Não pular etapas, exercer plenamente o período da primeira infância, da infância, da adolescente, brincar, por aí vai. Porque a gente só é criança uma vez, né, Mina? E eu acho assim, roubar isso das crianças, eu acho que entrar com essa idade no primeiro ano, e se você conversar com psicopedagogos, neurologistas, que vão falar sobre o desenvolvimento, né, da criança para o aprendizado, quando ela está pronta para essa alfabetização, para esse aprendizado, já foi mais comprovado que 6 anos era a melhor idade para isso, né? Então, para que fazer as crianças entrar tão cedo, né? Colocar sobre elas tanta responsabilidade, tanta, né, uma carga de responsabilidade que ela poderia estar sendo poupada disso, né? Mas... É verdade. Agora, voltando um pouquinho, né, na questão que a vereadora colocou da creche, aí é o espaço fundamental. Nós precisaríamos, assim, e é uma batalha que nós temos em Campinas, mas isso precisaria estar generalizado. A criança ela precisaria ter esse direito garantido integralmente, porque é espaço de socialização, a creche é espaço de brincadeira, é espaço de convivência com adultos, com relações humanas ali, e é estruturante do que vai ser a vida. E a gente percebe que eles gostam muito. Eu tenho um sobrinho de 2 anos que agora, com a volta às aulas presenciais, eu falo, e aí, a sua escola? Eu tenho um professor que canta. Ele fala, meu professor canta. Então, olha o que marca, né? Então, cada um vai... E eles vão se resgatando dessa forma. A educação, ela tem, na primeira infância, um papel primordial.
Sim, sim. Quantas crianças que nós ouvimos relatos no conselho no começo da pandemia, que as mães chegavam lá, que as crianças choravam, pegavam a mochila e queriam ir para a creche. Porque é o espaço onde elas brincam com outras crianças, elas se desenvolvem, a criatividade, na brincadeira, aquilo que a gente estava falando, o brincar, né? Nós fizemos uma reunião da Comissão da Criança, que a doutora Regina Márcia, que é especialista nisso, veio falar sobre o brincar, e ela trouxe assim, um debate muito rico sobre o quanto é importante, o que está por trás desse brincar, né? E a creche, como o vereador Paulo trouxe, é isso. Ela vai ali, ela vai brincar, ela vai desenvolver socialização, respeito pelos amigos, ela vai conviver com adultos, e aí a importância da gente trabalhar também com pessoas qualificadas, porque a criança, ela também ela vai muito pelo exemplo, né? Eu estava vendo a comunidade, como a gente assistiu, mas olha a importância daquelas pessoas ali, as crianças estão o tempo todo observando os adultos. Sim. E a gente ter, né, uma comunidade que se respeita, que é a cultura de paz, né, a justiça restaurativa, que é tão importante também, ela esteja presente para que a nossa sociedade ela passe a ser mais humana, mais pacífica, né, menos consumista, como diz o PIC. O PIC Sim. trabalha também contra esse consumismo exagerado, né? Então, tudo isso é poupar as crianças e trabalhar para uma sociedade melhor, né? E essas reuniões que a vereadora acaba de mencionar, você encontra no youtube.com/TV Câmara Campinas, vai lá na playlist Reuniões e você procura. Reuniões da Comissão da Criança e do Adolescente. A gente tem esse último debate que aconteceu no dia 18, no dia 18 não, no dia 19 de novembro, que falou, inclusive, dessa questão das vagas nas escolas infantis aqui da cidade de Campinas e também essa questão do brincar. Agora, vereadores, a gente teve em julho deste ano uma nota que, inclusive, foi publicada pela Unicef, da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, que é formada, além de membros do Senado, da Câmara dos Deputados, pela ANDE, pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, Centro de Estudos da Metrópole e outras instituições ligadas à infância. Essa nota foi enviada aos legislativos e também aos executivos no país todo por conta da discussão e votação do Plano Plurianual. E eles falam, inclusive, da priorização da primeira infância nos projetos de lei dos planos plurianuais municipais 2022-2025. O que a gente pode esperar, vocês que inclusive discutiram esse projeto aqui na Câmara Municipal, o que a gente pode esperar quando a gente fala em investimento na primeira infância aqui na cidade de Campinas com base no plano plurianual? Vereadora. O PIC da infância campineira, né, o PIC que a gente está tratando, inclusive, ele prevê como diretriz que a criança, a questão da criança, seria prioridade absoluta, como diz a lei, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que a criança e o adolescente deve ser prioridade absoluta na destinação de recursos, né, nas políticas públicas, e no PIC campineiro, ele fala isso também. Então, o plano plurianual ele fala um pouco mais macro e detalhado no PIC, como vai ser esse investimento. Ele fala que tanto no LOAS quanto no PPA, né, que será prioridade absoluta. O que a gente precisa fazer, Mirna, é fazer com que isso saia do papel, né? E venha a ser uma realidade, não só em Campinas, mas no Brasil, né? Que a criança seja realmente prioridade absoluta. Nós fizemos apontamentos, não só eu, mas vários vereadores na audiência pública, com a preocupação com a assistência social. Porque a assistência social, a Secretaria de Assistência Social, ela tem um orçamento pequeno, 3%, por falta de 3%, que em época não pandêmica já não era suficiente. Então, em uma época de pandemia, quem que foi mais requisitado, quem que sofreu mais? Foi a saúde e a assistência. E a assistência, ela trabalha exatamente com essas famílias de vulnerabilidade e risco, onde estão crianças também, né? Além de adultos, idosos, crianças. Muitas com deficiência, que nós temos que falar também de crianças com deficiência e inclusão, né? E então, eu fiz, inclusive, reunião para dizer dessa preocupação de orçamento para essa secretaria.
E o que foi garantido é que não tem problema, que não vai faltar dinheiro para assistência, que não vai haver problema com essas famílias de vulnerabilidade e risco. Porque não pode haver, né? Porque questão de vulnerabilidade e risco, família, tem que ser prioridade absoluta se a gente quiser começar a falar de direitos humanos, né? Que é uma pauta, para mim, a mais importante, a questão da alimentação, né? E não só a segurança alimentar, não só a alimentação, arroz, feijão, mas uma alimentação com qualidade, né? Para essas famílias, para essas crianças. Então, eu acho que o papel nosso, enquanto legisladores, é continuar insistindo nisso, na prioridade absoluta, inclusive na destinação de recursos nos planos, na destinação desses planos do orçamento, né? Vereador. Ô, Mina, você trouxe um debate central, a vereadora Débora já colocou alguns elementos, porque assim, não há política de proteção, enfim, sem recursos. Então, quando se emite essa nota chamando o conjunto das instituições do Estado brasileiro a ter essa preocupação, é preciso que, tanto no plano plurianual, nas leis de diretriz, na lei orçamentária, seja considerada essa prioridade da infância, como está previsto no Estatuto, a vereadora já falou, mas nós precisamos pensar no seguinte: quando uma administração, quando um ente da federação, ele vai conceder um benefício, ele fala, vou gerar empregos aqui, então eu dou uma isenção de impostos, uma remissão, ou, por exemplo, eu cancelo, como aqui no caso de Campinas, eu adio a entrada em vigor da outorga onerosa. Nós não temos como esticar o cobertor. Portanto, por que eu estou trazendo esse debate? Não tem a ver com a área social, não tem a ver com a área da infância. Porém, as secretarias que poderiam se beneficiar da entrada desses recursos, como no caso, por exemplo, da outorga onerosa, eles mantêm um patamar de recursos orçamentários, de receitas e de despesas orçamentárias, que é de onde deveria sair para cuidar da primeira infância. Se decidiu, por exemplo, vou dar isenção de outorga onerosa, que seriam recursos que poderiam ser destinados ao urbanismo, então não tem por que sair das áreas sociais para poder recompor despesas de urbanismo na cidade. Isentou, tomou essa decisão, o urbanismo tem que ficar comprometido. Okay. Eu estou falando aqui uma heresia que pode provocar esse setor, inclusive, na cidade e na própria administração, mas essa conta precisa ser feita no momento da decisão, porque ninguém pensa que depois vai faltar recursos em outras áreas sociais. Isso tem a ver também com esse dispositivo da Constituição que fala para priorizar a infância, né? Então, por isso nós temos procurado, quando chegam projetos desse tipo na casa, provocar a Câmara a fazer esse debate, né, para que a gente garanta mais recursos nas áreas sociais e, consequentemente, que cheguem na infância. A gente vai agora, então, para um breve intervalo e, na volta, a gente vai destrinchar o Plano da Primeira Infância Campineira, o PIC. Olha, são 12 eixos e já, então, a gente detalha para você. Não saia daí, que o Questão de Ordem volta já. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje trata do Plano da Primeira Infância de Campinas, Primeira Infância Campineira. Olha, de acordo com o documento, as crianças menores de 6 anos em 2017, se considerarmos as projeções populacionais da Fundação SEAD, a participação foi equivalente a 7,2% da população total, ou seja, 84.787 crianças, sendo 56.943 menores de 3 anos e 27.844 com idade entre 4 e 5 em 2017. O documento ainda traz uma projeção
do número de crianças de mais de 83 mil com menos de 6 anos entre 2020 e 2021, devido ainda, inclusive, à questão das mulheres ter menos filhos e tudo mais. E, com base nisso, a gente teve, logo depois de 2016, que foi o marco, 2017, foi formado um comitê municipal intersetorial que fez esse documento. É um documento de 154 páginas, detalhando cada ação, como deve ser trabalhado e contextualizando cada setor desse documento, como funciona na nossa cidade. E nós tivemos, este ano, na Câmara de Campinas, inclusive, a aprovação do documento em forma de lei. Agora eu vou falar, inclusive, do ponto 1, que a gente discutiu já no bloco passado, que é a família e a comunidade da criança. Por isso, eu acho que a gente já pode, no que diz respeito a Campinas, a gente já falou da questão do papel da educação e também da comunidade e tudo mais. Eu queria até ver com vocês, só tocando um pouco rapidamente nessa questão da comunidade, a gente tem, como vocês já mencionaram no bloco anterior, 5.700 crianças entre 0 e 3 anos. A formação de educadores comunitários ali, isso seria uma saída ou não? Olha, a gente tem muita cuidadora que, olha, na minha casa eu cuido de 4 crianças, de 5 crianças. Se elas passassem, e isso que é muito discutível, se elas passassem por uma formação, alguma coisa nesse sentido, seria uma solução? Talvez, né? Mas uma capacitação e com muito cuidado, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente viu no conselho, né? Com mães crecheiras. Sim. Mães crecheiras, que a gente chama assim, é aquela senhora da comunidade que, por falta de vaga em creche e N outros motivos, a mãe, ao invés de matricular a criança na creche, prefere pagar e aquela senhora cuida de algumas crianças na casa dela. Só que o número de abusos sexuais e acidentes domésticos que nós atendemos no Conselho Tutelar eram consideráveis. Sim. Então, eu nunca falo, não dá certo, né? Mas teria que se pensar muito bem em uma capacitação, uma formação, uma capacitação um acompanhamento, uma supervisão, né? Muito bem feita dessas senhoras, desses profissionais. Há também, no próprio PIC, a proposta de fazer atender essas crianças com idosos. Sim. Projetos, eu esqueci o nome, de idades diferentes, né? Sim. Mas são projetos que ainda estão no papel, precisam sair do papel e passar a ser a realidade, né? Eu acho que a convivência da criança com o idoso é rica tanto para o idoso quanto para a criança, mas também tem que passar por uma formação, uma supervisão, né? E a gente falar sobre comunidade, é importante a gente lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele garante para a criança e adolescente a convivência familiar e comunitária. Então, é um direito dele, né? E aí a gente lembra da alienação parental, né? Que também muitos cometem, né? Pais, avós, tios, né? A criança, ela tem o direito de conviver com a família do pai, da mãe, não interessa se separou, se brigou, filho é para sempre, neto é para sempre, e as famílias têm que entender isso e também participar da vida comunitária. Sim. Está na lei, né? E é um direito dela, né? Então é importante a gente trazer esse artigo da lei também. Vereador. Não, então, na minha concepção, eu sempre fui assim contrário a essa questão das mães crecheiras. Entendo que clandestinamente isso acaba ocorrendo, né? Sim. Na pandemia, entre outros problemas, eu acho que aumentou ainda mais essa forma de atendimento, mas o direito à creche e toda essa estrutura de proteção, a felicidade, a brincadeira, enfim, tudo que isso corresponde, é um direito constitucional. Sim. Se nós abrirmos mão disso para outras alternativas, lamentavelmente, no Estado brasileiro, a alternativa passa a ser a regra. E nós nunca vamos conseguir
efetivar, de fato, uma estrutura que garanta essa retaguarda da infância. Por isso, nós precisamos brigar e firmar esse direito, né? Brigar para que ela tenha esse espaço. A outra questão é de que essa forma de cuidado da infância, oferecida ou pela política de mãe crecheira, ou outras alternativas que às vezes começam a lançar a mão, como, por exemplo, tentar entidades que tenham que ser regulamentadas para poder cumprir esse papel, nós passamos a regredir para o que era previsto para essa fase da infância antes da própria Constituição, né, que aí ficava no campo do cuidado, apenas do cuidado e não no campo da educação. Então, eu acho que nós não podemos conceber isso. Sim. Aí dizem, não tem recursos. É uma questão que nós também contestamos, né? Porque nós precisamos melhorar a qualidade do planejamento na gestão de recursos da educação. É preciso garantir que os recursos da educação cheguem até onde é necessário. É preciso garantir, nós tivemos recentemente uma decisão nacional de quebra do teto dos gastos, não se quebrou o teto de gastos do Estado brasileiro para garantir essas políticas, por exemplo, mas quebra-se o teto de gastos sociais para comprar voto no Congresso Nacional. Então, esses absurdos, se a gente não colocar em debate, nós não conseguimos garantir, de fato, essa política da infância, né, da primeira infância. Vamos, então, ao segundo eixo, crianças na diversidade. Contemplar projetos pedagógicos das unidades educacionais. A questão da diversidade é, assim, proporcionar atividades nas quais as crianças possam identificar as diferentes especificidades de grupos étnicos e povos, como negros, indígenas, quilombolas, ciganos, imigrantes, refugiados, conhecendo, valorizando e resgatando as diferentes culturas, e tem muito mais nesse eixo. Eu dei só aqui uma pincelada. Vereadora. Sim, também tem a questão da inclusão, né, das crianças com deficiência, de respeitar, não fazer bullying. Esse é um eixo também de extrema importância, né, de extrema importância para a gente não assistir mais a questão do preconceito, discriminação. Isso se ensina na escola, e quanto mais cedo, por isso a importância dessa educação com qualidade logo na primeira infância, né? E o espaço da escola, ele é riquíssimo para trabalhar isso, porque ali eles convivem todos em conjunto, né? O branco com o negro, oriental, aquele que tem uma vida financeira mais melhor, é outro que é mais pobre, a questão da criança que tem uma inclusão, uma deficiência. Então, tudo isso, a criança que tem o pai e a mãe que moram junto, a criança que tem uma família de pais separados. Então, é um espaço rico para que a gente trabalhe todas essas questões e ensine o respeito, que é primordial entre os seres humanos, né? Então, é um eixo, assim, eu li bastante ele e pensei, né? A gente tem tantos projetos, e as escolas fazem, Mirna, projetos maravilhosos nessa área, né? Sim. Mas a senhora falou, inclusive, da questão da inclusão. Eu digo isso por quê? Porque eu conheço duas famílias, inclusive, que não são mais na primeira infância. As crianças, um tem uma deficiência de mobilidade, outro a criança tem síndrome de Down. E aí as crianças, ambas estão com 12 anos. Voltou a pandemia, precisa ir para a escola. Só que, apesar da idade, que é a adolescência, estar no 6º ano, né, eles não têm condições, por exemplo, de ir ao banheiro e limpar-se sozinho, as duas crianças. E as mães, claro, eu não vou mandar o meu filho porque ele vai ser vítima de bullying na escola. Os outros colegas vão falar, você vai voltar do banheiro todo sujo, vão dar risada. Uma mãe, inclusive, exigiu já um cuidador. Aí eu penso,
Se a gente discutir esse tema desde a primeira infância, de um coleguinha ajudar o outro que tem uma deficiência, isso futuramente a gente poderia pensar que, claro, é obrigação da escola ter um cuidador, né, para essas crianças, mas também nessa questão da solidariedade e não ser mais vítima de bullying na primeira infância. Será que essa criança já entenderia isso? E até penso, porque a gente vê muito na internet, uma criança branca com saudade do amiguinho negro, porque a criança não tem essas coisas que a gente tem de, Sim. olha, ele não pode ir no banheiro sozinho, não, ele é meu amigo, eu preciso ajudar, eu amo meu amigo, independente da raça, da etnia e tudo mais. Como que a gente pode trabalhar isso na primeira infância, vereador Paulo? Não, eu considero que tem um princípio que é para o conjunto dos adultos, mas eu diria assim, deveria ser para o conjunto dos gabinetes e dos templos. Se esses não atrapalharem, com certeza, logo da primeira infância, nós vamos ter um aprendizado muito maior no que diz respeito a essa convivência plural das crianças. O problema é que, quando não se respeita esse espaço da pluralidade, como você apresentou logo ali ao ler esse eixo, né? Acaba interferindo. Então, a criança ela vai desenvolver preconceitos, porque ela não é preconceituosa na sua convivência ali naquele campo. Ela vai acabar desenvolvendo isso por interferência dos adultos e das ideias, das instituições, enfim. Então, Mirna, é essencial que desde a creche, e aí entrando por esse campo da educação, como nós estamos observando aqui, nós tenhamos o respeito ao Estado laico, e esse Estado, nesse caso, está preparado também aí sejam os cuidadores, seja esse profissional da educação especial, porque tem os professores de educação especial, para fazer o trabalho de preparação desse grupo para a acolhida do adolescente, da criança ou do adolescente com essa condição. Então, acho que é isso que a gente precisa deixar de mensagem nesse eixo, porque quando a gente fala da escola, é o espaço onde essa pluralidade de raças, de nacionalidade, de gênero, elas vão estar confluindo. Então, o respeito a essa condição é essencial. Podemos ir para o próximo eixo? Eu acho assim, Mira, eu sempre digo, eu comparo assim, se você for numa maternidade e você olhar lá dentro, um monte de bebê que nasceu naquele dia, tem algum bandido ali? Não. Tem algum preconceituoso ali? Não. As pessoas se tornam, 90% pelo meio, né? Aquilo que ela vive, que ela escuta, que ela vê a criança desde a primeira infância, ela vai se tornar. Que a gente mostrou lá no começo, né? A genética e o meio. Isso, e o meio. Então, tem a genética, mas o meio ele fala muito alto, né? Então, se uma criança ela é ensinada desde cedo a dar risada, a tirar sarro, né? Na família já tem esse costume de um tirar sarro do outro, de um falar mal do outro. Ela vai crescer, a criança ela reproduz aquilo que ela vive. Sim. A criança que ela vive violência, ela chega na escola, ela é violenta. Então, na maior parte dos casos, há exceções, mas na maior parte dos casos. Então, eu acho que aquilo que a gente está dizendo aqui é primordial. Agora, a escola e as famílias têm direito ao cuidador, ao professor auxiliar, nos casos das crianças que precisam. Isso não impede, por exemplo, que o cuidador deixe um coleguinha junto para ajudar, para trabalhar com a criança, ou a empatia, o cuidado, a solidariedade, né? Ela acompanha e ajuda, né? Então, eu acho que tudo isso traz aquilo que a gente busca, né? Que a criança cresça como um ser humano que não discrimine, que não tenha preconceito contra ninguém. Terceiro eixo, crianças com saúde. Vocês falaram um pouquinho da questão da amamentação, da atenção à mãe no pré-natal,
Nesse eixo, vocês gostariam de falar algo mais? Eu gostaria de deixar o artigo 11, falar sobre o artigo 11, eu não lembro o inciso que é, mas que diz o seguinte, que é importante os pais, a sociedade saber, que as crianças, os adolescentes, eles têm direito, e o poder público tem que fornecer medicamentos, próteses, órteses e todas as tecnologias assistivas que ele precise para se desenvolver. Então, uma criança com deficiência, uma criança com uma necessidade de um cuidador, de um professor, de uma prótese, de um medicamento, o poder público tem a obrigação de oferecer. Então, para isso tem a Defensoria Pública. De um óculos na escola. Exatamente, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, e as famílias devem procurar, né? Eu acho importante, porque muitos pais a gente vê, inclusive, e isso me deixa muito chateada, Mirna, põe a foto da criança na internet, a criança ali numa situação terrível de deficiência, tudo, pedindo dinheiro para conseguir uma cadeira adaptada, um medicamento, um leite, sendo que a lei... Nós temos que trazer responsabilidade ao poder público, jogar para ele o que é dele. A lei diz que ele tem que fornecer, então não tem que fazer a criança passar por esse constrangimento, porque é uma violência psicológica. Sim. O constrangimento, de ficar exposto ali em redes sociais, os pais precisando pedir dinheiro. Então, para isso, a gente tem uma lei que garante isso para as nossas crianças. Menina, nesse item e nesse momento da nossa história, né, eu queria destacar o seguinte, né, que a garantia dessa condição na primeira infância passa, como nós acabamos de ver ao longo dessa trajetória na pandemia, pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde, porque é ele que vai chegar lá na ponta, onde tem as condições mais precárias de vida, e dizer para as pessoas, né, que, além do Estado garantir isso, as pessoas precisam acreditar na ciência e vacinar a criançada. Vacinar, procurar fazer os cuidados. Todas as vacinas, não é só a vacina da Covid, são todas as vacinas que a ciência desenvolveu e que envolve uma proteção da infância, né? Desde a Gotinha, do Zé Gotinha, que fez aniversário não faz muito tempo, tal, até as mais recentes, assim, é preciso garantir essa proteção. Eu não tenho problema nenhum que as pessoas tenham determinadas religiões, mas nesse caso eu considero assim, ó, Deus já tem muito problema para cuidar. Vamos dar uma forcinha para ele, vacinando a criançada, porque senão não tem jeito, né? Então, e isso tem a ver com a primeira infância, né? Nós vimos agora nesse último período que caiu, inclusive, a vacinação contra a poliomielite, né? Que é, no caso, a Gotinha aí que eu citei aqui do Zé Gotinha. Nós precisamos restabelecer isso, porque é fundamental para a garantia de uma infância saudável e que depois ele vai seguir a vida toda, até ser adulto aí, de maneira saudável. Mirna, é importante isso que o Paulo falou, inclusive, eu não vou lembrar o número do artigo, mas no Estatuto, deixa muito claro que os pais são obrigados a vacinar os filhos do calendário oficial. Um pai que não vacina, ele pode perder a guarda dos filhos. Porque a erradicação dessas doenças que o Paulo está trazendo se deu por conta das vacinas, né? E nós tivemos casos de sarampo que voltaram a acontecer recentemente por conta dos venezuelanos que vieram para cá e não tinham essa vacina lá. Não vacinam as crianças lá. E começou a voltar, nós perdemos crianças com sarampo aqui no Brasil. Porque há um movimento anti-vacinas, né? Mas sim, a vacina, a da Covid não é obrigatória, mas existe um calendário oficial de vacinas obrigatórias que foram desenvolvidas com muito tempo de estudo, que são muito seguras, né? E que fizeram com que essas doenças terríveis que mataram muitas crianças, outros ficaram aí paraplégicos, né? E que são obrigatórias. E que, quando não vacina, o Serviço de Saúde é obrigado a notificar o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar chama os pais, dá uma advertência e manda vacinar. Se não vacinar,
a gente encaminhava para o Ministério Público e eles eram chamados na justiça. Sim. E podem perder a guarda dos filhos. E a gente, em 2021, teve até várias campanhas de multivacinação, Sim. justamente pela baixa procura dessas famílias, né? Sim, sim. E é importante que eles saibam, né, dessa obrigatoriedade. O item 4 é a educação infantil. A gente também já desde o início estava falamos da questão da falta de vagas e o que é preciso para suprir essa necessidade. Acho que a gente pode ir para o item 5? Isso. Sim. Item 5 do eixo aqui do PIC Campinas, assistência social às crianças e suas famílias. Vereadora. A função da assistência social é assistir, quer dizer, dar assistência àqueles necessitados, né? Tanto incluindo em programa de transferência de renda, como capacitação para o mercado de trabalho, como acompanhamento sistemático de famílias de vulnerabilidade e risco social. E eles fazem isso através dos distritos de assistência social, que a gente chama de DAS, né, DAS Sul, DAS Leste, como pelo CREAS, que é a média complexidade, que são os centros, né, de atendimento da assistência social, que quando já houve violação de direito. Daí é um atendimento sistemático por assistente social, psicólogos, junto a essa família, para que ela consiga superar e deixar de praticar violência, né? Então, é um eixo também de extrema importância na garantia de direitos, né, que trabalha tanto na questão da negligência, da violência, do abandono, e também na questão do apoio, aporte financeiro, alimentar, a segurança alimentar está dentro da Secretaria de Assistência Social, né, para essas famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. É até fazer o adendo nesse capítulo, vereadora, porque existia antigamente aquela questão, a mãe pobre, a família pobre perde a guarda da criança. Não é isso, né, Não vereadora? é isso. Isso ficou, graças a Deus, lá atrás no Código de Menores, quando aí, naquela época, a situação da pobreza era motivo para tirar filho. Hoje, de forma alguma. Aliás, menina, é muito importante você falar isso. A última medida é o afastamento da criança do convívio familiar. É a última medida. Por isso que tem assistência. Assistência, se for questão de financeira, a assistência vai dar essa assistência para essa família até que ela se organize, ela se reestruture para que ela caminhe sozinha e sem que perca os filhos. Isso não é pobreza, situação financeira não é motivo de perda de filho de forma alguma. Vereador. Então, Mirna, sobre esse eixo, eu acho assim, há esse recorte que nas políticas de assistência propriamente dita, mas a política pública de assistência social, ela precisa ser olhada na sua integralidade. Portanto, nós precisaríamos aprofundar muito mais a relação dessas políticas diretas, ofertadas pelas secretarias de assistência, e outras políticas como de educação, de saúde. Portanto, se o programa Primeira Infância der um passo para que nessa área específica consiga fazer uma questão mais intersetorial, mais de organização, de pensar a integralidade da assistência social, já vai colaborar de forma significativa. Voltando um pouco a essa questão e ligando ao debate que nós fizemos do plano plurianual. Então, nós já dissemos, né, houve toda uma discussão para a efetivação de mais recursos no campo da assistência, e nós temos uma leitura, né, de que, efetivando esse programa da primeira infância, haja sensibilidade de caso vislumbre a necessidade de mais recursos, que nós possamos mudar essa legislação ao longo desse nosso mandato aqui, ou na Câmara, ou na própria administração. Então, nós partimos, por exemplo, no plano plurianual, da existência
de apenas mais um conselho tutelar ao longo dos 4 anos. Então, nós estamos trabalhando, inclusive, para poder mudar essa questão, porque entendemos que a retaguarda de políticas para a atuação do Conselho ela é fundamental. Agora, a própria existência dele é fundamental, seja na formação, em tudo isso que nós já debatemos aqui, seja na busca ativa, porque esse conselheiro tem um olhar para o território onde ele está atuando, né, na dinâmica desse território. Então, tem vários aspectos que a presença do conselho, o seu papel, cumpre nos aproxima mais do cuidado com a primeira infância. Por isso, uma preocupação que está colocada para nós. E olha, bem costurando esse eixo, a gente tem atenção integral às crianças e suas famílias em situação de violência. Quando nada daquilo deu certo, atendimento assistencial, a gente falou da questão da situação financeira, quando essa situação de violência é colocada, o que prevê o PIC e o que já tem sido feito, até por conta que a senhora atuava, né, muito nessa área, e o que a gente tem que avançar, vereadora? Fortalecimento do SUAS, né, que é o Sistema Único da Assistência Social. A proteção básica, onde o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, está colocado dentro do SUAS, ele faz o acompanhamento das famílias no território. Então, nós precisamos, em Campinas, de mais CRAS nas regiões, nas micro-regiões. Por quê? Esse Centro de Referência da Assistência Social, ele vai fazer ali no território essa busca ativa, esse olhar para as famílias, identificando violações de direito e acompanhando essas famílias. Quando há a violência já instalada, já sai da proteção básica, que inclusive eu falo sempre, Mirna, que o nosso orçamento devia olhar e direcionar a maior parte dele para a proteção básica, que são centros de saúde, centro de referência da assistência social, a educação com escola, com creche, porque você trabalhando na proteção básica, investindo, que o Paulo falou, sem dinheiro você não consegue, orçamento, investindo pesado na proteção básica, você impede de ir para a média complexidade, que é quando já houve a violência, quando já houve a gravidez indesejada, quando já houve a doença, quando há a falta de escola, é violação de direito nos mais diversos sentidos. Né? Então, se você investe na proteção básica, você inibe que chegue na média complexidade, mas chegou na média complexidade, que é o caso que nós estamos vendo agora. Houve violência, já não é mais proteção básica, já estamos falando de média complexidade. O CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, vai acompanhar essa família sistematicamente, quase semanalmente, dependendo do número de profissionais. Sim. Mais uma vez, nós voltamos na questão da política pública, de fortalecimento do SUAS. Nós não temos em Campinas ainda número suficiente. Havia uma demanda reprimida de casos de média complexidade, já lembra do menino do barril? Sim. Nesse caso, que já houve a violação, nós temos que ter um acompanhamento muito sistemático dessa família. Qual é o ideal, por exemplo, no caso, a senhora está falando do CREAS, sim, mas, por exemplo, do conselho. É um conselho para cada quantos mil habitantes? O ideal? Em Campinas, para você ter uma ideia, eram para ter 12 conselhos tutelares, um para cada 200 mil habitantes. O CONANDA orienta isso. Tá. Nós temos 5. Tá. Na região sul, que foi onde aconteceu esse caso do menino, é uma região de extrema vulnerabilidade de risco, bairros muito complicados, e só temos um conselho com 5 conselheiros. Agora, se a gente tivesse mais 3 conselhos ali nas micro-regiões, com esse olhar mais atento, um acompanhamento mais de perto, tivéssemos mais CRAS nesses territórios, com certeza a violação de direito, a violência diminuiria. Sim. E outra coisa, Mirna, que eu sempre trago a reflexão é o seguinte: a gente fala que a última medida é o acolhimento familiar e que a questão da pobreza não é motivo para acolhimento. Mas, às vezes, por conta
da pobreza, acontece tantas outras coisas que a família perde o filho. Sim. Tanto que o número de famílias, de crianças acolhidas hoje em Campinas e em todo lugar, a maioria são de famílias extremamente pobres. Então, nós temos que ter esse olhar do que traz, né? Então, o que você falou, é o acompanhamento pela assistência, pela educação. Quando houve a violência, também há as redes intersetoriais do sistema de garantia de direito, que junto assistência, educação, saúde, mesmo as ONGs que estão dentro da assistência, discutem os casos dessas famílias e cuidam dessas famílias em conjunto, o sistema de garantia de direito. Vereador. Eu destacaria que nós estamos a caminho de ter profissionais da assistência e psicólogos nas escolas. Isso é uma política relevante, porque vai fortalecer as políticas básicas aí da assistência social, né, a baixa complexidade aí, e vai garantir, né, um pouco mais esse processo que a vereadora Débora trouxe, né, desses investimentos aí na baixa complexidade, tendo uma informação mais apurada de determinadas famílias, cumprindo um outro papel. Destacaria nessa questão dos investimentos dos outros entes aqui da federação para poder garantir. Tem um programa da primeira infância que faz uma leitura, enfim, visa fortalecimento dessas políticas de média e de alta complexidade. Agora, é preciso que haja investimento dos outros entes, do Estado e da própria União, para que isso se estruture, se coloque em pé, né? Eu tenho sempre uma leitura crítica, eu sou de oposição ao atual governo aqui, mas eu sei dessas dificuldades também quando os outros entes não têm um olhar, né, que não olhe para o seu território, seja estadual, seja a própria União, no sentido de perceber que isso não é responsabilidade só dos municípios, que eles precisam investir aqui e ajudar nessa estruturação, né? Inclusive, na assistência, uma informação, quando eu estive conversando com o secretário de Finanças, Caiado, né, ele me trouxe uma informação, assim, na assistência, o governo do Estado de São Paulo manda 3.400.000 para Campinas por ano. Nossa. Dilui isso em 12 meses, para uma cidade com 1.200.000 habitantes. Irrisório. É muito pouco, né? É muito pouco. Então, uma forma das pessoas colaborarem, Mirna, e a gente tem que aproveitar esse espaço para falar, é com a destinação de recursos do imposto de renda. Quando qualquer pessoa for declarar um até 30 de dezembro já pode fazer essa indicação. Exatamente. 1% da pessoa física, né? 3%, 6% da pessoa jurídica, não, ao contrário, acho que é 3% da pessoa jurídica e 6% da pessoa física, que vai para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, e fica no município para investir em políticas públicas para as nossas crianças e adolescentes. Porque se vai, como o Paulo falou, vai para o governo federal, vai para o governo estadual, mas não retorna para Campinas. E essa destinação para o Fundo da Criança, quem destina não paga nada a mais. É do imposto que ela vai... do imposto, então, que você iria pagar ao governo federal, você já entra até o final do ano lá no site da prefeitura, tem lá que eles chamam de leãozinho, não é isso, vereador? Leãozinho. Entra lá no leãozinho, já faz essa indicação para que o imposto de renda que você ainda vai declarar em 2022, quando sair lá o valor que você tem que pagar ao governo, esse valor será destinado ao fundo municipal, é isso? Isso. Mas quero dizer que na própria declaração é possível também a pessoa indicar do imposto devido, indicar esse percentual tanto para o fundo da criança como para o fundo do idoso e recolher no momento do pagamento. Duas opções, então. Duas opções. Ele faz isso
E esses valores, então, eles são abatidos do valor que ele pagaria de imposto de fato. Então, é importante, né, essa campanha também, porque dá uma boa estruturada. Então, a gente volta a falar sobre isso sim, sem lá para dúvida. março do ano que vem, Sim, não vamos isso. Isso que eu ia esquecer. falar, vale um programa sobre isso, para a gente divulgar isso. Com viu, Mira? certeza. A gente vai rapidinho para mais um intervalo e volta já já. A gente tem ainda 6 eixos. Eu acho que não dará tempo de destrinchar tudo, mas a gente vai tentar no próximo bloco. Não saia daí. Último bloco do Questão de Ordem, que discute o plano da primeira infância campineira. E a gente está aqui hoje com os vereadores Débora Palermo e Paulo Búfalo. A gente já discutiu, são 12 eixos aqui da nossa cidade. A gente já discutiu 6. Devido ao tempo, a gente até discutiu aqui no intervalo, falando, olha, vai ter que ter outro programa, mas a gente vai dar agora uma pincelada nos outros 6 temas em função do tempo. Olha, então a gente tem o item 7, prevenção de acidentes na primeira infância. O eixo 8, a criança e o espaço, a cidade e meio ambiente, fala da questão da preservação, para que essa criança também tenha uma cidade melhor para viver. O direito de brincar, ao brincar de todas as crianças, a gente já discutiu no primeiro bloco isso aqui, no item 9. O item 10, controlando a exposição precoce das crianças às mídias eletrônicas e digitais. O item 11, protegendo as crianças da pressão consumista. E, finalmente, aleitamento materno e alimentação saudável. O que dá para a gente falar? Nossa, são tantas, Muita coisas, né, Mira? Eu acho que do aleitamento materno e alimentação saudável, a gente já falou, né, que é direito da mãe, desde a concepção, ela ser acompanhada, né, e depois a criança, né, e orientada pelo Sistema Único de Saúde. Eu vou me ater aqui, depois o Paulo vai falando dos outros, do direito do brincar, e protegendo as crianças da pressão consumista, né? O direito do brincar é aquilo que a gente também falou, que eu acho que é importantíssimo a criança ter o espaço, ter espaços públicos para que as famílias levem os filhos em conjunto brinquem, né? Conversem. Tem aquela segurança em levar nesses espaços também. Exatamente, questão de garantir a segurança pública, né? Que é o motivo que as pessoas não vão mais para a rua, né? E a questão de colocar, né, protegendo as crianças da pressão consumista. Eu acho que um dos grandes problemas que nós vivemos hoje é a inversão de valores, né? Antigamente a gente tinha, os pais falavam muito a gente assim, honra teu nome, né? Olha o nome que eu te dei. Hoje as pessoas parece que elas valem mais pelo que elas têm do que pelo que elas são. É um consumismo absurdo. Então, a criança que que chega na escola, que não tem uma roupa, uma correntona, a gente vê os meninos se envolvendo com muitas coisas porque quer usar aquela roupa, aquela corrente, aqueles shorts, aquele estereótipo, né? E nós temos que ensinar que não são as coisas, mas quem nós somos, né? Os valores que nós temos, né? Que nós falamos aqui, de questão de você ter o respeito, ter o amor ao próximo, o cuidado, né? Uns com os outros e com o meio ambiente, que nós vamos falar aqui também, respeito aos animais, respeito à natureza, a não concordar com a degradação, né, do meio ambiente, ensinar as crianças desde cedo, separar o lixo, cuidar da natureza, ensinar porque a questão da água, são tantas coisas importantes para a gente ensinar para as crianças e principalmente o que acontece hoje, Mirna? Onde os pais levam as crianças passear hoje? No shopping. No shopping. No shopping. E depois a gente não quer que eles sejam consumistas. Mas por que os pais levam no shopping? Porque primeiro, se sentem seguros. Ambiente seguro. E outra, quais são as opções de lazer que nós temos na cidade? São poucas. Então, dá para trabalhar esses 2 tópicos junto. A questão do brincar, do lazer, está diretamente ligada à questão da segurança pública e espaços de lazer para as famílias e para as crianças. Tirar dessa questão consumista, né? Voltar àquela
a questão de ficar mais em família, em comunidade, menos em shopping, vendo vitrine. As nossas crianças, infelizmente, crescem vendo vitrines. Depois a gente não quer que eles sejam consumistas, né? Depois não dá para exigir, né, vereadora? Exatamente. Então, eu acho que mas o PIC trabalha isso e é muito legal. Vereadora. Então, eu destacaria para debater esses eixos em conjunto, Mina, uma questão que tá muito forte na sociedade. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade e trazer a pauta, inclusive discutindo na questão da infância, que é a questão da nossa casa comum aqui, né? Que não tem atitude que a gente tome, não tem posições, posturas ou aquilo que a gente faça que não vai ter consequência. Então, quando a vereadora, por exemplo, traz essa questão dos resíduos sólidos, que ela fala do lixo, da destinação do lixo. Então, quando ela sai aqui, eu gerei no meu espaço aqui, próximo, né, da onde nós vivemos, tal. Para algum lugar vai esse resíduo. Quer dizer, ele não vai desaparecer, ele segue sendo problema meu, embora não esteja no meu olhar, né? Então, eu diria que esse princípio, que eu falei do lixo, mas tem a ver com outras coisas, com excesso de consumo. Recentemente, houve uma reportagem durante os debates da COP26 das montanhas de roupas no deserto do Atacama. Roupas que vêm dos Estados Unidos, roupas usadas, uma parte é utilizada e colocada à venda, vem dos Estados Unidos para o Chile. Uma parte é colocada à venda, aproveitada, a outra parte é descartada no deserto entre o Chile, o Peru, a Bolívia. Deserto lindíssimo, que tem um valor cultural para a humanidade e que está lá recebendo montanhas de roupa. A cadeia produtiva de tecido é daquelas que mais consome água, enfim. Então, essas questões elas precisam ser pautadas nas escolas, as pessoas aí desde a primeira infância, elas precisam ir sendo educadas para uma outra concepção, né, daquilo que elas fazem aqui nesse ambiente vai ficar por aqui, né? Então, eu destacaria esse aspecto no eixo direito à cidade e ao meio ambiente, né? Então, a gente tentar estimular essa convivência com os recursos naturais, né? Com a melhoria, inclusive, de recursos naturais, no caso, um recurso natural que vem sendo muito degradado, que é a questão da água, desse cuidado com a água. Então, tudo isso, eu diria que envolvem os eixos aí, né, da mudança de relações, da redução do consumismo. E passa pelo poder público e também por toda a sociedade, porque daí cada um no seu núcleo também tem que fazer sua parte. Sim. E também, Mirna, eu fico assim, outro dia eu fui comprar um presentinho para minha sobrinha, e a moça da loja começou a fazer embalagem, né? E eu fiquei olhando ali. Então, ela pegou uma caixinha com um papelzinho, com um pedacinho de espuminha, pôs uma caixinha, depois pegou outro papel, depois pegou uma sacola, um monte. É a questão do consumismo. Uma sacola tem que ser mais bonita que a outra. Eu acho que a partir do momento que a gente começar a trabalhar menos o consumismo, para também essa competição, porque eu falei, moça, eu não preciso nada disso, me dá só a caixinha, eu ponho na minha bolsa, porque as crianças têm que entender que cada sacola, cada papel, são árvores que são derrubadas. Não, e no começo, principalmente quando são pequenas, na primeira infância, Sim. eles só rasgam e nem... Eles não percebem isso. Exatamente, mas nós estamos falhando, né, enquanto adultos nisso. Que é aquilo que a senhora falou e que também mostrou no vídeo, que eles se espelham nos adultos para criar digamos, seu dia a dia, aquilo que eles aprendem, né? A questão do plástico. Quando eu era criança, não existia sacola plástica, eram sacos no supermercado de papelão, de papel. Eu acho que, não sei se vocês lembram, vocês estão bem mais novos, mas eram... E a gente punha naquele saco e
aquilo lá no meio ambiente, com água, ele degrada fácil. O plástico, quantos anos na natureza? É petróleo. Então, eu acho que tudo isso tem que ser trabalhado desde ali da primeira infância, né? Separar o lixo. Lá em casa, desde sempre, minha filha já é automático. A gente sempre fez isso, sempre separou em galões diferentes. Então, para ela já é automático. E por quê? Porque desde pequenininho ela aprendeu. Agora, a criança que ela não tem contato com isso, não adianta a gente cobrar depois se não for ensinado, né? A gente fala, ninguém dá o que não tem. É isso. Então, eu acho que a questão da conscientização com o meio ambiente, e que o meio ambiente é de todos nós, né? Eu vejo as pessoas com essa questão de desmatamento, e eu falo assim, a hora que falta água e falta ar, nós estamos todo mundo no mesmo planeta. Sim. Dinheiro não vai comprar água, dinheiro não vai comprar ar puro, né? Então a gente tem que ensinar isso desde pequeno para as crianças a aprenderem a economizar água, o cuidado da água, né? O projeto e conhecer uma nascente, como é lindo, como a água sai limpinha, e depois leva lá no final para ver como é que está essa água, explicar por quê. Então, eu acho que tudo isso é educação, né? Educação de qualidade, formando cidadãos para exercer uma cidadania séria, responsável, né? Então, não tem como fazer isso com qualidade, sem orçamento, sem investir na criança desde pequeno. Não há como mudar, Mirna, um país, uma cidade, sem investir na criança desde a primeira infância. Inclusive para votar. Não é, Paulo? Inclusive para votar. Se você não der uma educação de qualidade, ela não vai saber os direitos, os deveres, e se portar como um cidadão e saber escolher o seu representante, né? E isso também é interesse de muitos, a gente sabe, né? Sim. Vereador. Então, eu queria aproveitar, inclusive, nesse debate que a gente está falando, e aí um dos eixos toca nisso também, e falar assim para os pais e as mães, essa história de logo que o cara começou a se movimentar, aí já vai lá e tasca um material, um produto eletrônico para o cara, um celular, não é legal. A única coisa desse aspecto, esse avanço da tecnologia, não vai trazer benefício cognitivo, nada, porque a única coisa que vai fazer é preparar o cara para o trabalho logo ali na infância. Mais nada, porque não vai acrescentar no espaço do brincar dele, não vai acrescentar no espaço de convivência. Isso precisa ser suprido de outra maneira, resgatando brincadeiras da sua infância, por exemplo, né? Respeitando o espaço dele ali com outras, o espaço lúdico, o espaço da fantasia, enfim. Então, a gente precisa aproveitar também esses momentos aqui da TV Câmara e mandar essas mensagens, perfeito, né? Não, e pense nisso, né? Não necessariamente o que nós estamos dizendo aqui também precisa ser aplicado, mas reflita sobre isso que você vai ver que não vale a pena. E, Paulo, assim, além do que... Eu acho que nem para o trabalho vai preparar, sabe por quê? O que vai ser de lesão por esforço repetitivo? Sim. Porque desde pequenininho está formando a musculatura, os ossinhos ainda estão... E o menino já está ali. Não sai daquela tela. Tem crianças que já estão passando por psicólogos e psiquiatras porque não conseguem mais ficar longe da tela. Então, o que o Paulo traz é muito sério e muito grave. Porque criar filho dá trabalho. O que os pais fazem? Antigamente a gente... Dá lá o tablet, o computador, que enquanto isso eu faço outra coisa. Volta de novo na brincadeira. Vê que tudo volta no mesmo lugar. Sim. Nós éramos pequenos, não tinha computador, não tinha celular, não tinha... O que a gente fazia? Os pais mandavam a gente brincar na rua, a gente ia com os colegas brincar, todo mundo se respeitava, os vizinhos ajudavam a olhar. Na minha época era assim. Sim. Hoje o menino não pode mais ir para a rua. A criança não pode mais. O que a mãe faz? Joga o celular na mão para dar sossego. Mas isso é um crime. É um repensar. É uma judiação, porque a questão do desenvolvimento fica comprometida. Ele vai desenvolver coisas que ele não precisava antes do tempo
e outras que ele precisava desenvolver muscular, desenvolvimento físico, e mesmo coordenação motora, a coordenação motora vai estar ótima, mas a coordenação, as outras coordenações, ele não vai ter para nada. Sim. Então, são cuidados que nós temos que ter e dá trabalho, mas vale a pena, né? Então, a gente fica aqui, infelizmente, o nosso tempo acabou, vereadores. Fica aqui, então, o compromisso do Questão de Ordem de trazer em 2022 esse tema, inclusive convidando responsáveis da Prefeitura de Campinas, que eram para estar hoje aqui conosco, mas para falar, então, de como vai ser a implementação do PIC aqui na nossa cidade, quais são os passos, vai ser os 12 eixos ao mesmo tempo, como vai ser essa questão intersetorial para garantir os direitos das crianças de 0 a 6 anos na cidade de Campinas. Eu agradeço a participação de vocês, até uma próxima oportunidade, e para você que está em casa, até um próximo Questão de Ordem.